Vitinho não aguenta não. Ele tá brincando também. Os irmãos estão brincando com ele também, dizendo que aguenta. Eu sei. Não é um convite, é uma ordem. Eu vejo quando eu conheci, já disse isso para ele, tivemos muito comunhão. Gostei de vir aqui, eu sabia que o pastor, seu filho, é o mestre da música. Isso essa igreja é uma igreja que louva a Deus. Ao pai, ao filho, pai também. Mas esse moço aqui é demais. A igreja deve orar muito por ele, para que ele continue sendo uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, queridos, nesses derradeiros momentos, quero parabenizar a igreja pelos 80 anos de história, pelos 36 aniversários do templo. Naturalmente, o pastor estava perguntando que está desde o início, quando a igreja foi fundada, e sim a construção desse templo. Então, 36 anos de inauguração deste templo. E 61. Outra coisa, a igreja vai completar 100 anos de uma legal com o tempo. Ou então o senhor passa para ele quando tiver com 70. Aí fica como o Celso Brasil vai passar por dentro. Meus irmãos, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Eu quero rapidamente falar sobre 3 igrejas típicas. 3 igrejas típicas. Lázaro simboliza a igreja morta. Repete depois de mim. Lázaro. Não, eu vou falar a frase completa e você repete. Lázaro simbolizava a igreja morta. Lázaro simbolizava a igreja morta. Segundo, Marta simbolizava a igreja distraída. Marta simbolizava a igreja distraída. Maria simbolizava a igreja fervente. Maria simbolizava a igreja fervente. Glória a Deus. Queridos irmãos, Lázaro, ele simbolizava a igreja morta. Porque Lázaro morreu, e os irmãos conhecem a história de Lázaro. Jesus, depois de 3 dias, voltou e ressuscitou Lázaro. A igreja morta é aquela igreja que é muito diferente dessa que vimos aqui. Essa igreja aqui é uma igreja viva. Aleluia. Essa igreja aqui é uma igreja que glorifica a Deus. É uma igreja Glória a Deus. louva a Deus. Aleluia. É uma igreja que adora a Deus. É uma igreja que honra o pastor no dia do seu aniversário. É uma igreja viva. Mas existem igrejas mortas. Igrejas que não têm mais o vigor do Espírito Santo. Igreja que não fala mais em línguas estranhas. Igreja onde não há mais batismo do Espírito Santo. Igrejas onde não há mais revelação. Igrejas mortas. Mas eu conheço uma história de um pastor
naquele prédio, apenas no prédio. E essa igreja, os irmãos foram embora. E o pastor teve uma ideia. O pastor colocou um caixão em cima do púlpito e convocou os irmãos que eram membros da igreja que tinham abandonado a igreja. E naquele dia a igreja encheu. Os irmãos vieram, o pastor fez uma pregação, e depois da pregação ele disse para os irmãos: se a igreja está morta, você sai do seu lugar, passa aqui no púlpito, sai por aquela porta, e se você acha que a igreja está morta, você vai embora. Mas caso contrário, depois de você sair do seu lugar, olhar o caixão e sair por aquela porta, e se você concorda que a igreja está viva, você entra lá na frente e vem para o seu lugar. E assim foi feito. Toda a igreja veio, passando no púlpito, olhando para dentro do caixão, entrando ali, e os irmãos entravam lá e voltavam para o seu lugar. Sabe o que o pastor fez? Ele colocou um espelho dentro do caixão. Quando o crente olhava, ele via a cara dele. E ele dizia: a igreja está viva. A igreja está viva. Aleluia. A igreja está viva. Glória a Deus. A igreja está viva. Glória, glória, glória a Deus. Filho do pastor apresentar uma carta de um irmão, pelo jeito que o irmão não foi daqui, saiu e voltou. Isso acontece muito. De irmãos que se aborrecem da igreja, se aborrecem com o pastor, se aborrecem no coral, e vai ao pastor e pede a carta de mudança. O pastor aconselha, dizendo: irmão, olha o que você está fazendo. Não, pastor, eu vou sair. Por muitas vezes, ele diz que Deus revelou a ele que o tempo dele terminou. Irmãos, se você mora aqui no bairro Jardim de Deus, você não mudou de residência, teu tempo não terminou nessa igreja. Antigamente, na Assembleia de Deus, só se dava carta de mudança quando mudava de residência. Se não mudasse de residência, não tinha carta. Então, o seu tempo não terminou aqui. Ah, o pastor não me vê, o pastor não me olha, mas Jesus está te olhando aqui. Deus está te vendo aqui. E a Bíblia, se Deus tem um propósito na sua vida, nessa noite você viu vários irmãos aqui sendo separados, irmãs também sendo separadas aqui. Nessa noite, o seu dia vai chegar. A sua hora vai chegar. Estou esperando em Deus. Marta, Aleluia. simbolizava a igreja distraída. A igreja de Laodiceia é citada no Apocalipse como uma igreja morna. Jesus repreende essa igreja na carta que lhe escreve, e ela está morta. A igreja de Laodiceia. Por acaso a minha esposa se chama Laodiceia. Eita. Ela está viva, graças a Deus. Mas a igreja marca simbolizava a marca. Essa foi fogo. A igreja distraída. A igreja morta na filha. que não se preocupa com nada. Aquele crente que vem à igreja por vir, vem aos cultos por vir. Muitos estão já na igreja como crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Nosso querido pastor, ele não tem o dom de adivinhação, ele não tem o dom de revelação para saber por onde você anda, aonde os seus pés têm sido colocados, aonde você anda por aí, pisa onde não deve pisar, anda onde não deve andar, e depois vem para a igreja e ainda participa da ceia.
Eu conheci um pastor que ele era pastor em Recife, Pernambuco. Esse pastor, eu conheci ele ficou 20 anos em pecado lá na igreja de Recife, Pernambuco. O senhor conhece essa história, irmão? Você é novo aí. 20 anos pregando, exortando, disciplinando, fazendo ceia. E quando descobriram, ele teve que sair de lá e veio aqui no Rio de Janeiro. Ainda foi pastor de uma igreja aqui. Então, ele pode gravar, andar bonito na igreja, sentar no púlpito da igreja, não quer dizer nada. Deus conhece cada um que está sentado aqui. Aleluia. Deus conhece cada um. Glória a Jesus. Aqui sentado. Portanto, marca simbolizava a igreja distraída. Você sabe qual é a igreja distraída? É a igreja que não dá oferta, é a igreja que não dá dízimo, é a igreja que não ora, é a igreja que não vai para a vigília, é a igreja que não jejuma, é a igreja que não adora a Deus. Na hora do louvor fica sentado, na hora de adorar a Deus não adora, coloca o hino no telão e você não canta, você não louva a Deus, mas Deus ainda neste momento, no apagar das luzes desse culto, você pode ainda adorar o nome de Deus. Você pode ainda dizer: Jesus, muito obrigado porque eu estou aqui nesta noite. Talvez você esteja olhando para o relógio querendo que o culto termine. Dê glória a Deus, irmãos. Tá aqui. A Bíblia diz: graças a Deus por tudo. Temos que agradecer a Deus, porque esse é um culto de festa, a igreja não é festa. Aleluia. Portanto, Lázaro, a igreja morta, Marta, a igreja distraída, e Maria simbolizava a igreja fervente, a igreja poderosa, a igreja que fala em línguas estranhas, a igreja que tem revelações, a igreja que tem batismo no Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou contar duas coisas e encerro. Eu já contei em culto que o pastor Celso e mais alguns pastores tiveram presente, e tem muita irmã aqui na igreja, e aconteceu numa igreja do Nordeste, possivelmente no Pernambuco. Meu pai é do Ceará. Sempre Pernambuco, pô? Sou filho de cearense. Já tem conta pernambucana, hein? Paraense. Nasci aqui no Rio de Janeiro. E os irmãos aqui podem confirmar que se o oração lá começa às 8 horas da manhã, 9 horas e vai até 5 da tarde. Continua? É verdade. Aquelas irmãs do ciclo de oração são Isso é verdade. E tinha uma irmã do Nordeste. Aí, agora um lanchinho pra Eu não vocês. sei se foi Pernambuco, se foi. É possível. Pegam pra que mim. tenha sido em Pernambuco. E aquela irmã era uma irmã respeitada por toda a igreja. Toda a igreja respeitava aquela irmã. E um dia aquela irmã morreu. Dirigente do ciclo de oração, mulher poderosa. Ela dizia amém, todo mundo dizia amém. Ela dizia glória a Deus, todo mundo estremecia no banco. Era uma poderosa mulher, era uma verdadeira pastora. Ela morreu. E o pastor Cláudio Coutinho, quando terminou o funeral, chamou a irmã e disse para a irmã que era a vice, a senhora vai assumir o lugar da irmã de Virgínia. Essa é boa. Essa eu conheço. E ela disse para o pastor, quem sou eu? Eu não sou digno de assumir o lugar daquela mulher. Aquela mulher, para ela, era uma referência. Talvez mais até pastores não sabem desse negócio de oração. Às vezes o pastor fica lá embaixo e quem tem revelamento, quem tem visões, fica lá em cima e bota o pastor lá embaixo e fica pregando e dizendo: não olha para o homem, não ouve o homem, e bota o homem no pastor. Aí aquela irmã pediu o tempo do pastor para orar. O pastor me deu um tempo. E ela foi para casa, irmãos, e ela sonhou. E ela foi no céu.
família não veio para cá. E ela perguntou: mas por quê? Porque ela não perdoava. Eita! É sério. Sabia que tem gente na igreja? Agora tem uma irmã lá na nossa igreja, vai fazer coisa de prata, e convidou meio mundo, não convidou ninguém da família dela. Eu falei com ela: irmã, não vai convidar ninguém da sua família. Não vou. Tem muita gente na igreja, pastor Celso, pensando que existem dois céus. Só tem um céu. E nesta noite Deus está falando contigo para você liberar o perdão. Libera o perdão da tua sogra, libera o perdão do teu sogro, libera o perdão da tua mãe, libera o perdão da tua filha, libera o perdão para alguém que fez até mal a você. Mas você tem que liberar o perdão para você entrar no céu com essa pessoa. E finalizo contando. Quando eu era pregador, eu era pastor de igreja, eu estou pastoreando há 40 anos. Quando eu era pregador. 40 anos como pastor da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, e 50 anos de consagrado ao ministério. E quando eu era itinerante, eu contei muito esse testemunho que eu vou falar para os irmãos agora. Esse testemunho é conhecido no Brasil, da Igreja Assembleia de Deus em Uruguaiana. O Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, faz divisa com a Argentina. E aquela igreja passou por um momento muito difícil. Pastor Celso sabe disso. E o que aconteceu? As autoridades fecharam a igreja. Chegou o pastor um dia de culto, como o pastor Celso me contou uma história do seu mano que é pastor, e ele preocupado de estar no culto e chegar alguém e mandar os irmãos sair e lacrar a igreja. E foi o que aconteceu no Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Chegaram lá e lacraram as portas. Aí o pastor da igreja, na ocasião, virou para aquelas autoridades que estavam ali e disse: eu posso tirar uma foto na frente da igreja, na fachada da igreja? Eu contei esse testemunho em Santos, São Paulo, e quando eu estava falando, um irmão tinha foto no culto daquilo que eu estava falando. Olha. Isso saiu no Mensageiro da Paz, foi notícia, e eles tiraram a foto, foram revelar a foto, e quando revelaram a foto, todo mundo se assustou quando viu a foto. Em cima dos irmãos tinha alguém com as mãos estendidas, todo de branco, e eles chegaram à conclusão que naquele momento que estavam tirando a foto, Jesus desceu e disse: eu estou com a minha igreja. E logo em seguida a igreja foi reaberta e até hoje está lá glorificando o nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. A igreja não é do homem, a igreja não é do pastor, a igreja não é do ministério, a igreja não é da convenção, a igreja é propriedade particular de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não mexa com a igreja. Aleluia! Não mexa com o pastor. Não Glória a Deus! pastor, Glória a Deus! não mexa com a igreja, porque você pode se dar mal. É verdade, aleluia! A igreja que eu sou pastor, Glória a Deus! o primeiro pastor da igreja, quando recebeu a autonomia de São Cristóvão, seu primeiro pastor, Moisés Malafaia, tio do pastor Silas Malafaia, irmão do pai do pastor Silas. Esse homem foi assassinado no terreno aonde a igreja seria construída. Quando meu pai assumiu a igreja, muitos irmãos falaram com ele: Rocha, o senhor vai construir a igreja aqui onde aquele homem foi morto. Meu pai dizia: eu vou construir o templo
é do Senhor Jesus. E aquela igreja ali foi necessário morrer um pastor, sangue derramado ali. Eu tenho uma congregação nossa do nosso campo que aconteceu a mesma coisa. O Egito tomava conta da congregação. Ele foi morto, mas entregamos aquele irmão, terminamos a construção do templo e hoje está lá no Morro do Sumaré, perto do arcebispo do Rio de Janeiro. Estamos ali orando por ele, para Jesus salvar o arcebispo do Rio de Janeiro. Então, irmãos, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus, Está em cima, a igreja de Jesus. está em cima, lá, coach. Aleluia.